Olá, meu nome é Thiago e está começando mais um Roda Viva. Eu mudei de apartamento recentemente e a mudança deixou meu cronograma de vídeos completamente descangotado. Tem muito vídeo ainda que eu quero fazer, mas por causa dessa mudança toda, dessa agonia toda, eu simplesmente não consegui parar pra escrever nessas últimas semanas. Então, pra não deixar as madames sem vídeo, eu decidi trazer de volta, temporariamente, a Hora da Hora, que é esse quadro aqui onde eu respondo perguntas. Eu recebi várias aqui no YouTube e no Instagram, mas eu vou começar primeiro pelas perguntas que eu recebi no Telegram. Telegram? Que palhaçada é essa agora? Sim, existe um grupo no Telegram. Ele é exclusivo pra quem apoia o canal numa categoria específica. Se você se interessou e quer saber mais, vai lá no Apoia-se que tem todas as informações. Se você já apoia o canal na categoria certinha e não tá no Telegram ainda, me manda uma DM com seu e-mail que eu resolvo esse problema. Aqui é trabalho, minha filha. Então, sem mais delongas, vamos para as perguntas. Beleza? Beleza. A primeira pergunta que eu recebi foi do Alisson. Ele falou assim: Orinha, primeiramente, Micaela Cole. Sim, concordo. Segundo, eu sempre quis saber o que achas do Asimov. Pergunto porque eu meio que gosto, mas recentemente eu andei meio obcecado com o conceito de circularidade do tempo. Muito por sua culpa, obrigado. E não sei, acho que as histórias dele perderam um pouco o encanto pra mim. Muito porque elas, na maioria das vezes, acabam resumindo em toda destruição é necessária. Ele colocou isso entre aspas. Enfim, tô tentando ser breve, hahaha. KKK. Ainda gosto, mas com um sentimento diferente. E você, o que acha do Asimov? Babado, né? Essa pergunta é um presságio quase, né? Não vou dizer o que é. Então, eu acho o seguinte, circularidade do tempo é um negócio que tem muito a ver com afrofuturismo, né? E é justamente um contraponto a essa ideia de progresso linear que aparece em muitos desses clássicos da ficção científica escritos por homens brancos. Nada contra. E o Asimov, ele provavelmente é o mais importante desses caras, eu acho. Eu gosto do Asimov, inclusive eu tenho alguns livros dele aqui em casa, eu acho que deve ter uns aqui atrás, e eu acho que ele escreve bem. Eu gosto de ler as coisas dele, eu sempre fico entretido quando eu leio ele. Dito isso, eu sempre leio todos esses caras com uma mão na consciência e a outra mão na cintura, porque eles acham que eles são o centro do universo e da experiência humana. Nada contra. E aí, nos últimos anos, eu acabo preferindo ler outras perspectivas, outros autores, outras autoras, mais autores negros, mais autores indígenas, mais mulheres e por aí vai. E aí, recentemente, por motivos que não posso revelar ainda, eu reli o primeiro livro da trilogia Fundação, do Asimov. E eu gostei muito. Eu já tinha lido, eu reli, né? E aí foi muito legal reler. Mas, novamente, uma mão na consciência, a outra mão na cintura e uma terceira mão segurando o livro. É assim que eu faço as coisas. Próxima pergunta. O André. Eu não sei se você acompanha, mas recentemente a Bárbara Gordon voltou a ser a Oráculo de forma mais recorrente nas HQs da DC. Só que ela voltou daquele jeitinho, ele colocou entre aspas. Ou seja, voltou meio que apagando a deficiência da personagem. E aí a minha pergunta é, 2 pontos. Você acha que esses apagamentos de características tão fundamentais para as personagens e até para uma passada mais específica do público são sempre intencionais? Eu tô certa em invadir o escritório da DC pra gritar com o povo responsável? Será que essa passagem vale a pena pagar? Primeiro, eu acho que você tá certa sim em invadir o escritório da DC. Eu não sei se essa passagem vale a pena. Fica aí o mistério, aí depende de como que tá a sua situação no banco, né? Mas respondendo a sua pergunta de verdade, eu não acho que é sempre intencional, mas isso não quer dizer que seja melhor, entendeu? Ah, não é intencional. E daí? Grandes coisas. Eu já falei da Bárbara Gordon / Oráculo num vídeo que eu fiz no ano passado sobre o filme da Arlequina, mas eu lembro que eu falei justamente da questão da deficiência da Oráculo, de como que essa deficiência deixa ela mais interessante, não pela deficiência em si, mas pelo fato dela ser uma pessoa com deficiência que não é definida pela deficiência. Ela é várias coisas, né? Ela é uma super-heroína que tem uma deficiência e consegue fazer muitas coisas. Ela tem muitas habilidades, muitas inteligências. Ela não é menor por ter uma deficiência. E pensa só, quantos personagens assim você conhece em histórias de quadrinhos de super-herói? Tipo, de cabeça eu só consigo pensar na Bárbara Gordon. Então, pra mim, apagar isso é uma besteira. Deixa a personagem menos interessante. Às vezes eu acho que é um pouco de preguiça também, de roteirista, porque deve ser difícil pra um roteirista pensar em histórias interessantes envolvendo uma personagem com deficiência, porque provavelmente nenhuma dessas pessoas que escreve essas histórias tem uma deficiência. A maioria das pessoas não sabe, né? Eu não saberia, por exemplo. Enfim, aí o que você faz? Você pesquisa, né? Ou de repente a DC poderia contratar um roteirista com deficiência pra escrever. Eu não sei. Tudo que eu falei aqui é uma opinião muito superficial, porque eu não tô acompanhando nenhuma dessas histórias. Eu não sei o que tá rolando de verdade. Eu não tô acompanhando
lido nenhum quadrinho nos últimos meses, eu não sei o que tá rolando, nem na Marvel, nem no DC, nem em nenhum outro lugar. Mas eu tô pensando em voltar a ler. Se vocês quiserem me indicar alguma coisa, deixa aqui nos comentários. Só não me manda ler House of X, nem Powers of X, porque todo dia alguém me manda ler House of X e Powers of X. E mais um comentário pedindo pra eu ler não vai fazer diferença nenhuma. Eu vou ler House of X, gente, calma, no meu tempo. Eu só não quero ler agora, respeite o tempo do artista. Tem outras coisas pra ler também. Próxima pergunta. O Rodrigo. O que você não gosta, mas acha bom? Geralmente as pessoas me perguntam o contrário, né? Eu acho que eu já recebi várias vezes essa pergunta, o contrário. O que todo mundo... Me confundi. Mas de qualquer forma, eu gostei dessa pergunta. Porque eu acho que foi um aprendizado pra mim perceber que eu não preciso consumir todas as coisas. Eu não preciso assistir tudo. Eu não preciso ter sentimento sobre tudo. Eu não preciso ter afeto sobre tudo. Eu não preciso sentir nada. Eu não sou obrigado. Eu vejo o tempo todo as pessoas falando de Mad Men, por exemplo. Só um exemplo, tá? E eu tenho certeza que todo mundo que gosta tem 1000 motivos totalmente válidos e compreensíveis e respeitáveis pra gostar, mas não é pra mim, sabe? Não é pra mim. Tem outras coisas que eu prefiro gastar minha energia. E inclusive isso é um negócio que pega demais pra mim nos últimos tempos, que é o negócio de como tem coisa pra assistir. Tem muita coisa pra assistir o tempo inteiro. E todo dia lança coisa, e todo dia tem coisa, e isso me desespera um pouco. Será que a gente precisa de tudo isso? Eu não preciso. Às vezes eu termino de trabalhar meio tarde da noite, assim, e me bate um sentimento ruim, sabe? De que tem alguma coisa que eu deveria estar assistindo, porque vai ser uma experiência enriquecedora de alguma forma, ou vai ser uma referência importante para algum vídeo, ou um contra-argumento a alguma coisa que eu escrevi no dia anterior. Enfim, doidice. E aí eu fico assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu devia estar procurando alguma coisa para relaxar, não para continuar trabalhando. Enfim, viver é muito difícil. Próxima pergunta. O Lume me mandou o seguinte. Eu vi que você gosta do Lil Nas X também e queria saber como você entende a importância dele para as comunidades das quais ele faz parte. O mesmo falando pro álbum novo dele e os clipes. Eu não tenho uma opinião muito elaborada sobre o Lil Nas X, mas eu gosto dele. Eu gosto da presença dele, eu gosto da atitude dele, eu gosto da audácia dele. Como diriam os gays do passado, eu adoro o perigo dele. Mas o negócio é o seguinte, eu não escuto muito música pop e nem me sinto muito apto a falar sobre isso. Mas eu escuto ele às vezes sim. Eu só tô respondendo essa pergunta, Lumi, porque foi você que me mandou. Eu realmente não tenho nada muito interessante pra falar sobre esse assunto. Eu não tenho um hot take sobre o Lil Nas X. Eu acho tudo ok, assim. Eu gosto dele, eu simpatizo com ele e eu quero que ele seja muito feliz, que ele revolucione tudo e que tudo fique mais gay por causa dele. Eu não sou muito bom de falar de música, eu acho. Por isso que eu não falo. Próxima pergunta. O que a Marvel Studios precisa fazer pra melhorar suas séries e filmes? Primeiramente que vem uma bomba lá da Eurochina. Que viesse uma bomba de lá da Eurochina e fosse diretamente para o Planalto. Eu não acho que tem salvação não a essa altura. Eu tô bem trágica aqui, né? Minha principal reclamação dos filmes da Marvel hoje em dia é que eles têm dinheiro pra fazer o que eles quiserem. E existe premissa pra qualquer coisa. Mas tudo é muito básico, muito tradicional, muito normativo. E eu acho que dá pra fazer entretenimento de massa pra grandes audiências de um jeito mais, sei lá, criativo do que se faz nesses filmes. Eu gosto, eu assisto, e até quando é diverso, sabe? Assim, é mais diverso hoje, mas ainda assim é muito básico. Tudo que é muito diferente, assim, todas as oportunidades que eles têm de fazer uma coisa muito diferente, eles sempre vão pelo caminho mais básico e mais tradicional. Eu falei um pouco sobre isso no meu vídeo sobre Loki. Assistam lá se você não viu ainda. Eu gosto, eu assisto, eu me divirto, mas ultimamente eu ando meio blé. Talvez o problema seja eu, talvez o problema seja a expectativa que eu crio quando eu vou assistir esses filmes. Talvez eu precise de terapia, mas eu já faço terapia. Tem que fazer terapia pra ter um canal no YouTube, né? Então talvez o problema seja o capitalismo mesmo. Agora eu vou pras perguntas que me mandaram no YouTube. Começando aqui pelo Paulo Eduardo. Paulo Eduardo falou o seguinte: qual o valor da realidade na ficção? Igual tem aqueles cientistas que falam que não existiria sonda de explosão em Star Wars, sendo que tem até o Dengue e o Praga dando tiro em espaçonave. Realmente, praga e dengue. A obra tem que nos vender um conceito e torná-lo crível com o resto, ou a gente é que tem que saber voar? Beijos, adoro seu canal. Beijos, muito obrigado. Eu acho que é as duas coisas. Eu acho que a história tem que saber fazer a gente acreditar nela, e a gente tem que se permitir acreditar também. Pegando esse seu exemplo aí, a gente sabe que o som não se propaga no espaço, mas o filme coloca o som ali, naquela explosão que aconteceu no espaço, justamente pra tornar aquele mundo ali mais crível pra gente
pra nossa imaginação. A gente acredita mais naquela cena porque a gente se envolve emocionalmente com ela. E pra gente se envolver emocionalmente com ela, precisa de várias coisas, dentre elas o som. Porque eu acho que se não tivesse o som no espaço, a gente ia estranhar. Se tivesse uma explosão na tela e a gente não ouvisse o som da explosão, a gente pensar, ué, por quê? Isso aí quebra a suspensão de descrença, mesmo não sendo realista. Tudo em cinema é ilusão, é montado, é picotado, é manipulado pra que a gente se envolva emocionalmente com aquilo que a gente tá assistindo. Nada é real, mas na hora que a gente tá assistindo é real. E isso vem da gente também. É um pacto, né? O filme e a gente. Pacto com o Demônio. Próxima pergunta é do Sam. Quais são seus gays favoritos da ficção? Aí ele colocou entre parênteses. Sem pressão, não precisam nem ser gays mesmo, só aqueles personagens que você olha e fica, gay. Eu faço isso com literalmente todos os personagens. E aí ele falou também aqui, se você disser o Homem-Aranha, eu vou concordar. Então a minha resposta é o Homem-Aranha. Meu gato tá ali deitado e eu tô falando pra ele assim, gay. Mas eu tenho uma teoria. Teoria não é bem uma teoria. O pessoal chama de headcanon, que é a versão de alguma coisa que existe dentro da sua cabeça. O meu headcanon do Homem-Aranha é que ele é gay. Até aí tudo bem. Mas ele é gay porque eu acho que os temas mais importantes das histórias do Homem-Aranha, eles ficam mais interessantes se ele for gay. A versão clássica do Homem-Aranha que a gente conhece é aquela imagem do Peter Parker nerd, o nerd da escola que apanha do valentão lá do futebol. Mas que em segredo, quando ninguém tá olhando, ele vira outra coisa. Ele revela o seu verdadeiro potencial, gay. E ele precisa esconder essa identidade secreta da família, das pessoas que ele ama, do trabalho, da escola. É um segredo terrível que ninguém pode saber. Ele precisa manter uma parte muito importante da vida dele compartimentada. E tudo isso na adolescência. Bom, por essa lógica, todos os super-heróis são gays, né? O que é verdade, sinto informar. Próxima pergunta. Ana Soares. Como funciona o seu processo de leitura e busca por materiais para os vídeos? Qual o arsenal de referenciais que mais deu trabalho em um processo de formulação de roteiro? Pergunto, pois cada vez que assisto um dos seus vídeos, me vem mais referências e autores que não conhecia, e isso vem contribuído muito nas minhas leituras. Que legal. Obrigada. Fico feliz de saber. Então, geralmente a ideia começa com um mapa mental muito pequenininho. Tipo, eu assisto uma coisa que me lembra outra coisa. E aí eu fico pensando, o que essas duas coisas têm em comum? Como que elas são parecidas e como que elas são diferentes? Será que teve alguma coisa da vida real que veio antes? E aí eu vou pesquisando e vou anotando tudo e esse mapa mental vai ficando cada vez maior. E aí eu começo a montar uma estruturinha básica, tipo, ó, começa aqui, termina aqui, o argumento é esse, aí umas setinhas, sabe? Apontando umas coisas pra outra. É mais caótico do que eu tô transparecendo aqui, mas é mais ou menos isso, assim, é bem básico e varia também de roteiro pra roteiro, né? Próxima pergunta veio da Luísa. Por favor, dê 2 dedos de prosa sobre envelhecimento. Como lidar com ele de uma forma boa? Alguma obra de ficção coming of age para adultos ou jovem adultos? Nossa, que pergunta, né? Eu gostei dessa pergunta porque ela me fez pensar. Eu não tenho uma resposta pra ela. Eu acho que envelhecer é uma coisa muito difícil, óbvio, e eu acho que ninguém sabe lidar com isso. Eu não sei lidar com isso. A ficção definitivamente não sabe lidar com o envelhecimento. Em nenhuma das áreas, assim, no cinema, na TV, na literatura, eu acho que é todo mundo muito perturbado com isso, em geral. E a gente realmente precisa de mais ficção sobre isso. Mais pra frente a gente vai precisar cada vez mais, porque a gente tá envelhecendo e a gente tem uma expectativa de vida maior hoje em dia. Então a gente tá vivendo mais e a gente tá ficando velho. As pessoas envelhecem, isso é uma parte da vida. Quando eu li essa pergunta, a primeira coisa que me veio na mente foi Grace and Frank, né? A série Grace and Frank é muito boa e é muito fora da curva em relação a tudo, né, que se produz hoje em dia, porque é uma representação mais positiva de velhice. E positiva é até gentil falar isso, né? Nem sei se positiva é a palavra, porque é basicamente realista. É tipo, pessoas idosas existem e elas vivem as vidas que elas vivem. E aí você vê uma série onde tem 2 mulheres de 70 e tantos anos, ou sei, não lembro exatamente a idade. Você tem 2 mulheres de 70 anos vivendo, existindo, tendo relações, se conectando com outras pessoas, assim. E beleza, sabe? Assim, não é uma coisa assustadora. É isso, é parte da vida. E eu acho isso legal. Mas é isso, essa coisa que você falou aqui de coming of age, a gente tem muito filme, né? Sobre o adolescente ficando adulto, a criança se tornando adulta ali, Lady Bird, não sei o quê, que é aquele momento de transição da vida em que a gente é criança e a gente vira adulto e a gente não sabe em que ponto foi que isso aconteceu. E aí esse gênero narrativo tenta encontrar ali qual que é o momento, qual que é a coisa que foi a transição. E a gente não tem isso com a velhice. Eu não consigo pensar em nenhum exemplo disso com a velhice que não seja assustador. Porque eu acho que esse momento de descoberta de que você envelheceu, de que você está velho, não sei se eu tô usando o jargão correto, mas assim, esse momento que você descobre que você não é mais jovem ou que você, sei lá, tá mais perto da morte, não sei. Isso na ficção é um momento horrível, né? Então você vai ter o que? A rainha da Branca de Neve se olhando no espelho e descobrindo que ela não é mais a mulher mais bonita do bairro.
Então ela vai ter que matar a menina, sabe assim? Então é tudo muito terror, tá tudo ligado ao terror, ao horror, né? O envelhecimento tá ligado ao horror. E aí eu acho que a gente precisa de um gênero narrativo sobre envelhecer, sobre tipo, olha, eu não sou mais jovem, que coisa, né? Como que eu faço? Como que eu vivo a minha vida agora? Não um momento de horror, mas um momento de tipo, e agora? O que eu faço? Como que é a minha vida assim agora? A gente precisa de mais histórias assim. Eu acho que esse tipo de história vai ser cada vez mais necessário. Se alguém tiver algum exemplo, deixa aqui nos comentários. Agora eu vou para as perguntas do Instagram. Eu vou começar aqui com uma pergunta do Daniel. Ele me mandou uma pergunta muito audaciosa. Eu comecei Leftovers por indicação sua, mas após alguns episódios tô achando meh. Quando fica bom? Olha pra isso. A pessoa vem, esse tipo de pergunta, eu fico sem reação quando chega, sabe? A pessoa vem tirar satisfação, sabe? Eu vim indicar a série pra pessoa, indiquei uma série aqui no canal, aí a pessoa fez assistir por indicação minha, não gostou, e aí veio tirar satisfação, como se eu tivesse alguma coisa a ver com isso. Primeiro que errado tá você de não gostar, acho que você que tá errado. Tô brincando, viu? Mas o negócio que eu queria falar é que talvez não seja pra você mesmo. Você não precisa gostar e tipo, quando que fica bom? Talvez não fique bom pra você. Porque pra mim é bom desde o início, Leftovers é bom desde o início, eu não tenho isso. Se eu começo a ver uma coisa e eu não gosto, eu paro de ver. Eu não fico continuando a ver sem gostar. Porque tem outras coisas pra ver. Próxima pergunta. Você acha que ainda tem como criar histórias originais? Essa foi a do Lucas. Essa pergunta é babado. É bem difícil de responder e daria pra fazer um vídeo inteiro só sobre essa pergunta. Talvez eu faça um dia. Eu acho o seguinte, depende do qual o seu conceito de original. Uma coisa meio relativista pós-moderna, né? E o que é? O que é assistir? O que significam as coisas? O que significam as palavras? Quase tudo é uma versão de outra coisa. Se você parar pra pensar, quase tudo já é uma versão de outra coisa. Nada é puro. Pluf! Surgiu aqui uma ideia 100% original aqui na minha cabeça, que ninguém fez antes. Não, assim, você é influenciado por uma série de coisas. E eu sei que a gente fala isso, esse assunto, né, de coisa original, ele vem à tona por causa dessa onda de remakes e reboots que vem acontecendo já há alguns anos, né? Eu ouço falar e leio sobre a fadiga de remakes e reboots há pelo menos uns 10 anos. Pelo menos, não é 10 anos, é mais de 10 anos. Essa onda de remakes, ela tem uma origem mercadológica, né? Essa lógica de fábrica, de produzir o tempo todo, então você vai produzindo um monte de coisa tudo igual, tudo meio pasteurizado. E ao mesmo tempo que é pasteurizado, ele tem uma cara de autêntico, de que a roda tá sendo reinventada o tempo todo, mas não tá. Mas eu acho que ainda dá pra ter originalidade no meio disso tudo. Eu me lembrei, por exemplo, do filme The Green Knight, que saiu esse ano. E eu gostei muito dele. Não é uma história original, né? É baseado num mito muito antigo, né? É baseado numa lenda arturiana. E essa lenda, na minha opinião, foi recontada em 2021 de uma forma muito original, muito autêntica. Então, assim, tem caminhos, né? Tem formas de se contar as coisas. E eu sempre me lembro também de The Midnight Gospel, aquela série da Netflix que lançou ano passado. Não sei se vocês lembram. Quem não assistiu ainda, eu recomendo que vá assistir. Que é uma das coisas mais originais que eu já assisti. Me marcou muito e eu não consigo pensar em nada sequer parecido com essa série. Eu não tenho nenhuma referência de algo que é tipo, isso parece The Midnight Gospel. Eu não tenho nada vem na minha cabeça. E ainda assim, ela também é uma versão de outra coisa, porque essa série é uma adaptação de um podcast. E ainda assim, é muito original, na minha opinião. Próxima pergunta veio do perfil estudar.cinema. De onde vem seu interesse antropológico pela cultura pop? Você irá rir, mas é uma dúvida sincera. Eu não vou rir, não. Eu sou uma pessoa séria. Será que a palavra antropológico é a palavra certa? Eu não sei, de verdade eu não sei. Eu me lembro de um professor muito bom que eu tive na faculdade, que ele me deu aula de uma disciplina que chamava comunicação comparada, que é justamente essa coisa interdisciplinar, de você olhar para os meios de comunicação não como coisas isoladas, mas sim como parte da sociedade. E eu me lembro que eu fiz um trabalho nessa disciplina sobre a Disney enquanto um conglomerado midiático e como ela usa o entretenimento para fortalecer os outros empreendimentos desse conglomerado. E foi um trabalho que eu fiz em vídeo, foi um vídeo que eu fiz usando cenas de filme e vídeos da internet com um voice-over. Não fui eu que fiz o voice-over, foi a minha colega de classe que fez o trabalho junto comigo, minha amiga Amanda. E isso foi em 2008, eu acho. E eu fiquei pensando, eu me lembrei disso agora, assim, eu li essa pergunta e fiz, olha só que coisa doida, eu fiz isso, assim, eu lembro que eu escrevi o roteiro e tal, sei lá, me lembrei disso agora. Eu acho que eu tive um incentivo aí desse professor que, junto com outros professores e outras vivências, me deram esse empurrãozinho, assim, para prestar atenção nessas coisas que eu falo hoje, aqui, neste canal. Próxima pergunta. Zona Retórica me mandou aqui uma pergunta. Separar a obra do artista é fazer uma crítica construtiva ou uma militância superficial? Na minha opinião, nenhum dos dois. Dá pra ser os dois e dá pra ser nenhum dos dois. Mas eu acho o seguinte, eu acho que às vezes é importante separar o artista da obra. Hot take. Eu não tô falando só dos casos em que o autor é uma pessoa horrível. É que nem sempre a gente precisa falar de todos os aspectos de uma obra. Na verdade, quase nunca. Nem sempre a gente precisa falar de tudo. Eu tô falando isso também porque recentemente eu escrevi um roteiro
inteiro em que eu cito Harry Potter como uma referência de um personagem escolhido, né? Ele é o escolhido, então eu usei Harry Potter como referência. Junto com outros exemplos também, vocês vão ver esses vídeos. Mas eu precisava ter citado a doida lá, a J.K. Rowling? Na minha opinião, eu não precisava. Então, de certa forma, eu dei uma separadinha ali do autor da obra, entendeu? Eu fiz isso. Porque naquele contexto, não me interessava falar da autora ali. O problema é que toda vez que se fala disso, toda vez que se fala em separar o artista da obra, é pra defender alguém que não presta. Próxima pergunta, foi o Davi. O Davi mandou o seguinte: tem algum filme que subverta o trope da Manic Pixie Dream Girl e deixe interessante? Nossa, eu tenho um exemplo ótimo disso. A Manic Pixie Dream Girl, né? É aquela personagem meio doidinha, que aparece na vida do protagonista masculino pra meio que virar a vida dele de cabeça pra baixo, ensinar ele uma lição valiosa e depois morrer ou desaparecer porque ela não existe sem ele, né? A única função dela, ela só existe na história em função do cara. A gente lembra, por exemplo, da Natalie Portman, Closer, da Zooey Deschanel, Scott Pilgrim, né? Tem aquela Ramona lá de Scott Pilgrim. Tem várias. Mas pra mim, um personagem que desconstrói isso é o Jack de Titanic. Porque o Jack do Titanic, o Leonardo DiCaprio, ele tem todas as características de uma Manic Pixie Dream Girl. Pode reparar, ele vive uma vida emocionante, ele é todo doidinho, e ele chega na vida da Rose pra virar a vida dela de cabeça pra baixo e depois morrer lá na tauba, porque a função dele na história é dar esse empurrãozinho na vida dela pra que ela tenha uma vida melhor, pra que ela saia daquele marasmo, pra que ela abandone a família rica, pobre menina rica, e seja mais feliz, ela encontre a felicidade dela. Eu já falei muito sobre Manic Pixie Dream Girl lá no Segunda Mão, meu podcast com a minha amiga Jéssica. Vão lá ouvir, a segunda temporada vai estrear em breve. E eu lembrei de um elemento que aparece às vezes nas Manic Pixie Dream Girls, que é a bissexualidade casual. E geralmente nesses filmes é tipo assim, ela é tão doidinha que ela até mesmo é bissexual. Olha que coisa, olha como ela é doidinha. Ah, e ela beija meninas, entendeu? Tipo, geralmente aparece isso como um elemento de fofura ou de doidice, assim. Tipo, olha como ela é doidinha. Só que isso não é importante pra história porque é só um elemento ali a mais pra adicionar misticismo ao personagem. Não é uma característica de verdade, não é nada que vai ser desenvolvido, é só um elemento que tá ali. E pensando nisso, eu percebi que o Jack de Titanic com certeza é bissexual. Ou era bissexual, porque ele morreu lá na tauba. Jack do Titanic. Eu não sei o sobrenome dele. Como era o sobrenome dele? Jack Titanic. Jack Titanic. Ícone bissexual. Pra mim é isso. Por enquanto é isso, chega de perguntas. Eu recebi muitas perguntas, mas não tinha como responder todas elas. Eu selecionei as que eu consegui responder de um jeito que ficasse interessante no vídeo. E eu sei que vocês gostam quando eu faço vídeos assim, né? Mas a verdade é que eu não costumo fazer tantos vídeos respondendo pergunta, porque o engajamento desses vídeos costuma ser menor. Então assim, se vocês querem que eu faça mais, vocês já sabem o que fazer, né? Eu preciso dizer? Eu preciso explicar? Eu preciso deixar isso explícito aqui? Eu acho que não. Lembrando que esse canal é mantido através de financiamento coletivo. Se você acha que eu mereço, entra lá no Apoia-se e deixa sua contribuição na categoria que te parecer mais confortável. Que você se sentir melhor, que você se sentir mais feliz me apoiando, eu vou ficar feliz. Tem recompensas, dependendo do tipo de apoio. Tem newsletter, tem o grupo no Telegram que eu falei, e tem outras coisas que vão chegar aí depois que eu tô preparando. Tem outras coisas que eu tô planejando
postando também em breve anúncios, babados e nuances. Eu não sei se vocês já pararam não, viu? Mas ó, a gente tem um novo cenário. Por quê? Porque eu mudei de apartamento, lembra? Então, cenário novo, tudo novo, nova temporada. Espero que vocês gostem e até o próximo vídeo, que vai ser postado em breve.